Oi, oi! Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre quanto tempo demora para lotar a agenda. Então, você tem essa dúvida também? Tem gente que fica ali na resistência de começar, às vezes, a se divulgar, por pensar que isso é um processo lento, vai demorar muito para eu atrair clientes e lotar a minha agenda. Enfim, é uma coisa que toma muito tempo e eu vou investir muito do meu tempo e não vou ter retorno rápido. Então, muita gente fica assim, protelando essa ação por pensar, né, coisas desse tipo, por achar que ela vai investir muito tempo agora e o retorno é muito lento e ela, né, vai acabar ali se consumindo muito com uma atividade que vai demorar para trazer resultado. Então hoje eu tô aqui para desmistificar isso, para tirar essa sua dúvida e te mostrar que na verdade não, lotar a agenda não é algo tão demorado quanto você imagina, tá? E vou te dar ali, né, algumas referências, algumas estimativas ali para você ter alguma noção, tá? Então, muita gente aí que tem essa dificuldade, que tem essa resistência, né, vai passar a entender agora como é que isso funciona, né? Tudo que você precisa ali, quais são os passos para você lotar a sua agenda e quanto tempo mais ou menos seria razoável ali para você começar a ter resultados. Tá? Então é isso. Já vou dando oi aqui para quem tá chegando. Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Oi, oi, oi. Fala oi aí pra mim. Me conta de onde vocês são, pra eu saber, tá bom? Vamos bater um papo aqui. E eu quero também que vocês coloquem as perguntas de vocês, tá? À medida que eu for aqui explicando, avançando no conteúdo, vão colocando as perguntas de vocês, porque eu vou intercalando aqui uns momentos para responder as dúvidas de vocês também, tá bom? Então coloquem aí quais são as dúvidas de vocês em relação a o processo de lotar a agenda e quanto tempo demora para lotar a agenda, que são os nossos assuntos aqui de hoje. Boa tarde, boa tarde. Então, bom, eu vou explicar, né, isso direitinho agora para vocês, bem passo a passo, tá? Então, fiquem atentas aí para vocês entenderem como é esse processo de lotar a agenda, para vocês, inclusive, terem uma noção de como replicar isso aí para o negócio de vocês no dia a dia de vocês, ok? Tô vendo que tem gente me acompanhando do Piauí, Teresina, que legal. Sabe que é uma cidade que eu não conheço ainda, Teresina? Rodei já um bocado do Nordeste, mas não conheço Teresina ainda. Oi, Analia, tudo bem, Analia? Ó, beijo, aluna lindona também, ó, Minas Gerais, Leia, Bicas. Que interessante, nome diferente, que legal, adorei. Adorei, Bicas, não conhecia, nunca tinha ouvido falar dessa cidade, muito legal, Leia, gostei. Pois é, vão me contando aí de onde vocês são, tá? Vamos bater um papo aqui hoje. Bom, então bora lá, né? Eu vou explicar para vocês aí então como é que funciona o processo, quanto tempo é necessário, né, em média, para você lotar a sua agenda, seguindo o método que os meus clientes aplicam, né? Que é o método Agenda de Expert, tá? O Agenda de Expert é um método que eu desenvolvi e eu vou explicar para vocês aí como é o funcionamento desse método para que vocês possam aí compreender, né, e aplicar no negócio de vocês também, ok? Bora lá então. Bom, eu já te adianto aqui, gente, que no meu método para você lotar a sua agenda, você não precisa ter milhares de seguidores, tá? Não é o caso. Você também não precisa fazer stories todos os dias, tá? Eu vejo muita gente, né? Isso é muita coisa para fazer. Eu tenho que fazer stories todo dia, tenho que fazer dancinha no Reels, né? Tenho que ficar na rede social o tempo inteiro e tal. O meu método não se baseia nisso, tá? Então, no método que eu vou explicar para vocês aqui agora, vocês não precisam fazer nada disso para vocês lotarem a agenda de vocês, ok? Bom, o processo então, para lotar a agenda, ele não é um processo lento, tá? Pelo contrário, ele é rápido e eu vou explicar para vocês por que ele é rápido, né?
Mas, é claro, como qualquer método, depende muito da aplicação, ou seja, depende de você aplicar, de você executar o que está sendo orientado, né? Tem gente que, não sei se vocês conhecem alguém assim, né? Compra o curso e acha assim, pronto, está resolvido já, tá? Mas você não está fazendo curso ainda, então não está resolvido, né? Compra o livro, não, pronto, está resolvido, comprei o livro já com todo o assunto que eu preciso saber. Mas quer dizer, não ler o livro não vai resolver nada, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é todo método, isso não é só o meu método, mas todo método que vocês encontrarem por aí, para ele trazer resultados para vocês, vocês precisam colocá-lo em prática, tá? Então, vai ser rápido se você aplicar, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, no processo de lotar a agenda, tá, gente? Você vai passar por 3 fases, tá? Eu vou explicar para vocês aqui essas fases agora. Tomem nota aí, tá? Porque isso ajuda vocês depois, né? Tanto na compreensão aí, quanto na aplicação depois, né? Então, já tomem nota aí. Então, as 3 fases aí do processo de lotar a agenda são autoridade, tá? Captação e otimização. São 3 as fases, então, que vocês vão passar, tá? Essas fases, elas não são sequenciais. Elas não são sequenciais, tá? O que quer dizer isso? É que você já aprende e inicia a captação de clientes em paralelo com a construção de autoridade, tá? Por isso é que o processo é rápido, por isso que eu falo para vocês que é rápido você lotar a agenda. Por quê? Porque você vai construir a sua autoridade e ao mesmo tempo você já vai estar captando clientes. Você não tem que esperar você ter autoridade, né, para você atrair clientes aí para sua agenda. Então, por isso que você consegue sim lotar a agenda com rapidez, ok? Então, você vai fazer uma coisa em paralelo com a outra, né, para você poder ter resultados o mais rápido possível, tá? Então, bora entender cada uma dessas fases aí, dessas fases do método para você lotar a sua agenda, tá? Então, a primeira fase, deixa eu dar um oi aqui, aluna lindona, Janete. Oi, Janete, tudo bem? Lala Ju Laços, oi gente, e os demais aí, Conexia, Leiliane, Samara, Klebiane, né, Klebiane, oi gente, a Leila Lopes, Boutique da Lelê, que legal, massagem corporal, Terezinha, oi, gente, sejam muito bem-vindas, tá? Então, a gente tá falando aqui sobre quanto tempo leva aí para você lotar sua agenda. Então, vou explicar aqui para vocês como é que funciona o meu método para vocês lotarem a agenda e quanto tempo você precisa para ter uma agenda lotada, tá? Bom, então vamos lá, vamos entender cada uma dessas 3 fases, né? As 3 fases são autoridade, captação e otimização. Vamos falar da fase de autoridade, então. Na fase de autoridade, deixa eu tomar um golinho só de água aqui. Prontinho. Então, na fase da autoridade, primeiro vamos entender o que é autoridade, né? A autoridade, ela é uma percepção das pessoas em relação a você, em relação ao seu trabalho, tá? Então, em relação ao domínio que você tem na sua área. Então, um profissional que tem muita autoridade na área dele é um profissional que as pessoas o veem como um profissional, assim, especialista, super capacitado, né? Que tem um domínio muito grande na própria área de atuação. Ok? Então, assim, seja lá o que for, né? Qual área for. Então, por exemplo, eu sou uma profissional da área de nutrição e eu tenho muita autoridade na minha área. Então, as pessoas me veem como alguém altamente capacitado, altamente qualificado na minha área. Tá? Então, a autoridade é isso. E aí, gente, entra um detalhe muito importante, tá?
principalmente nos dias atuais, a autoridade tem pouquíssima influência dos seus títulos, tá? Então, se você é mestre na sua área, se você é doutor na sua área, isso tem uma influência, muito pequenininha nos dias atuais. A maior influência na sua autoridade está relacionada com os seus resultados, ok? Então, quando você tem resultados, muitos resultados e ótimos resultados, né? Ou seja, eu tenho muitos clientes satisfeitos, né? E esses clientes, eles estão realmente muito satisfeitos, os resultados com eles são muito bons, e isso aumenta a percepção das pessoas em relação à minha autoridade. Funciona dessa forma. Peraí que tá travando aqui. Só um minutinho. Lá, voltou. Tinha dado uma travadinha aqui, mas voltou. Bora lá. Então, como eu expliquei para vocês, a autoridade ela não vai ser influenciada, não muito influenciada, na verdade, pouquíssimo influenciada pelo seu currículo, né? Ela vai ser mais influenciada pelos seus resultados aí na sua área, ok? Então, nessa fase de autoridade, o que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que entender todos os passos que são necessários para serem executados, aplicados aí no seu negócio, para você construir a sua autoridade aqui nas redes sociais, ou seja, para que as pessoas tenham uma percepção sua, né, em relação a você, em relação ao seu trabalho, de que você é uma autoridade na sua área, de que você tem um domínio muito grande, né, na sua área, que você conhece muito do assunto e que seus resultados são excelentes. Então, você aprende no meu método a mostrar isso aqui nas redes sociais para os seus potenciais clientes, entendeu? Então, essa é a primeira fase. E aí, como é que você faz isso, né? No meu método, eu ensino isso por meio de exercícios de aplicação prática, tá? Então, eles são exercícios que você já faz direcionados para o seu negócio. Então, o resultado deles é totalmente aplicável, né, ao seu negócio. Você já faz ali construindo a sua estratégia de construção de autoridade, né, na prática a partir dos exercícios, tá? Então é isso. Então você precisa entender. Quero lotar minha agenda. Um ponto muito importante é a autoridade. Aí vem a segunda fase, como eu falei para vocês, que é a fase da captação, né? Nessa fase você vai aprender como atrair clientes para sua agenda, tá? Então, como eu mencionei aí para vocês anteriormente, no meu método você já roda essa fase aí da captação em paralelo com a fase de construção da autoridade, tá? Então, você não precisa ficar ali esperando ter autoridade, né? Ser visto como uma autoridade na sua área, aqui nas redes sociais, né? Para você, então, começar a atrair clientes para sua agenda, tá? Você não depende disso. Por que que você não depende? Porque as duas coisas acontecem em paralelo. Então, paralelamente ao seu trabalho de construção de autoridade aqui nas redes sociais, você também faz a sua captação. Por isso que o método fica rápido para você obter resultados, tá? Então, por isso que é possível vocês obterem resultados rápido, por isso que não demora tanto assim para você lotar a sua agenda se você quiser, tá bom? Então, eu não posso fazer, Aline, de repente, só a captação, já que é a captação que vai me atrair clientes, né? Eu não posso fazer a captação e não criar autoridade. Você pode, tá? Sendo muito honesta aqui com vocês, vocês podem sim, né, fazer ali só a captação de clientes, seguir o processo de captação de clientes, né? Sem você necessariamente trabalhar a sua construção de autoridade, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né, isso tem um preço, tá? Por que que tem um preço para você? Porque se você não executar essa fase de construção de autoridade aí para o seu negócio, o que é que vai acontecer? Você vai continuar concorrendo por preço, tá? O que quer dizer isso?
Sem autoridade, se tem um cliente que está considerando ali te contratar, né? E aí ele vê que tem um vizinho ali, um concorrente seu, que faz por R$ 1 mais barato. Então, como você não é visto por ele como uma autoridade, o que ele vai fazer? Ele está comparando os dois de forma igual, tá? Ele não te conhece o suficiente ainda, ele não conhece o seu concorrente ainda, então ele avalia os dois pelos parâmetros que ele possui, que são o quê? É o mesmo serviço e aqui o preço é X e aqui o preço é Y, então eu vou pegar o mais barato. Então é assim que funciona se você não tem autoridade, tá? Agora, né? Se você tem autoridade, quando esse cliente estiver numa situação e ele for fazer uma comparação de preço, o que ele vai pensar? Poxa, compensa pagar mais caro porque esse aqui eu sei que ele é bom, entendeu? Esse aqui é garantido, eu já vi aqui, por tudo que eu vi aqui, ele é realmente bom no que ele faz, ela é realmente boa no que ela faz, ok? Então, por isso é que a gente precisa trabalhar a construção da nossa autoridade, tá? Sem autoridade, você consegue ter a agenda lotada, então? Consegue, tá? Mas você vai se matar de trabalhar todo santo dia da sua vida e você não vai ser aquela profissional ali que define o seu preço e as pessoas pagam, tá? Por quê? Porque você sempre vai estar nessa concorrência por preço, porque as pessoas vão te comparar de igual para igual com a sua concorrência, né? Se você não tem autoridade, você é igual aos outros, tá? Então, se você é igual aos outros, o seu preço tem que ser igual também. Se não for, ele vai para o preço melhor, para o preço mais barato. Então, não é isso que a gente quer, correto? Então, por isso, a gente precisa construir a nossa autoridade aqui nas redes sociais, ok? Então, posso fazer a captação somente? Pode, mas é bom que você também trabalhe a construção da sua autoridade para que você consiga se tornar, em algum momento, aquela profissional que as pessoas pagam o preço que você colocar, aquela profissional que não tem que se matar de trabalhar, né, para poder dar conta, porque ela vive concorrendo por preço, embora tenha agenda lotada, ela vive cansada, vive estressada e vive sobrecarregada. Ninguém quer isso, não é verdade? Quem não quer isso, fala não aí pra mim, eu quero saber, porque não é possível que alguma de vocês está querendo, né, lotar a agenda, mas viver morta, estressada, trabalhando igual uma louca, né? Eu acho que ninguém quer, né? Então fala aí pra mim, quero saber, tá? Bom, e aí nós temos a terceira fase, tá? Que fase é essa? É a fase da otimização. O que é a otimização? A otimização é o seguinte: você já deve ter ouvido falar que nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Ou às vezes você ouviu o ditado invertido, né? Que vale também. Mas a questão aqui é: tudo que tá bom ainda pode ser melhor, né? A gente pode otimizar, ok? Então, nessa fase, o que eu ensino vocês a fazer? Eu ensino vocês a otimizarem os resultados de vocês. Então, assim, já comecei a minha captação, já tô lotando a minha agenda e tal, já tô construindo a minha autoridade. O que é que pode ser melhorado nesse processo? Então, eu já comecei a ter resultados e agora eu quero fazer a melhoria contínua, né? Então, para eu fazer essa melhoria contínua, eu preciso entender em que ponto que eu posso ajustar ali no meu processo, ok? Então é isso que vocês fazem ali na fase de otimização, ok? Então basicamente é isso que vocês precisam para vocês lotarem suas agendas. Então você precisa trabalhar a construção da sua autoridade, você precisa aprender a captar clientes e você precisa fazer a otimização dos seus resultados, ou seja, a melhoria contínua, tá? Bom, e aí então, Aline, o que é que tem dentro de cada uma dessas fases, né? Então vamos lá. Na fase da autoridade, você vai entender
tá? Tomem nota disso aí, gente, porque vocês já podem começar a aplicar no negócio de vocês, ok? É lógico que aqui, como o nosso papo é um tempo limitado, né? Eu tenho que trazer isso de forma muito resumida dentro do meu método, né? Eu dou muito mais detalhes, exercícios, exemplos, mas aqui para vocês já começarem a aplicar, vocês já conseguem, com as anotações que vocês já fizerem aqui, já começarem a colocar isso em prática, ok? Então, assim, aproveita isso, aproveita o tempo de vocês da melhor forma possível, pegando isso e já colocando em prática. Bora lá, tá bom? Bom, então como é que funciona, né? Para eu fazer a construção da autoridade, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro ter um bom posicionamento aqui. Então tomem nota aí. Primeira coisa, vocês precisam entender quem é o público que vocês querem atingir. Eu sempre falo para vocês aqui sobre a importância disso, né? Inclusive na aula de ontem eu falei sobre essa questão da definição do seu público, da sua persona também. Mas em resumo, identifique aí quem é a persona que você quer trabalhar aqui nas redes sociais. Tá bom? Por quê? Porque pode ser que no seu negócio você tenha várias personas, né? Mas aqui escolha uma área aí do seu mercado, né? Para ser o seu nicho de atuação, tá? Para você direcionar e atrair para aquela área específica. Por que é que eu tô te falando isso? Quando as pessoas são vistas como autoridade, normalmente elas são muito boas em uma coisa, elas não são muito boas em várias coisas, entendeu? Então, assim, se você quer ser visto com autoridade, foca em uma coisa e seja muito bom naquela coisa. Mostre o quanto você é bom naquela coisa. Então, para isso, escolha dentro da sua área aí qual é o nicho que você quer, né, atuar. Ainda que no seu negócio, aqui fora do online, né, você atue em várias áreas. Mas aqui, para se divulgar, escolha uma dessas áreas, dessas sub-áreas aí do seu negócio, para você direcionar a sua divulgação. Tá? Vou te dar um exemplo. Digamos que eu sou dentista, né? Então eu faço implantes, eu faço eu mexo com orto também, eu coloco facetas, né, que são aquelas lentes de contato, eu faço milhões de coisas, tá? No entanto, aqui na rede social eu vou escolher. Então, meu posicionamento aqui nas redes sociais vai ser em relação a quê? Eu sou uma especialista em lente de contato, por exemplo, ou não, eu sou uma especialista em implante, ou eu sou uma especialista em canal sem dor, por exemplo. Então eu vou escolher, ainda que eu faça de tudo lá no meu consultório, aqui eu vou direcionar e vou ter um posicionamento bem específico para atrair um público bem específico, tá? Então isso é um dos fatores principais da sua construção de autoridade. Não queira se posicionar como especialista em tudo aqui. Escolha uma área para você ter um posicionamento ali, né, como especialista naquela área, tá? E aí você continua ali na sua clínica, no seu escritório, né, no seu estabelecimento, no seu local ali, você continua trabalhando e atendendo todas as suas áreas de especialidade, mas aqui você direciona para atrair um público específico, ok? Isso ajuda muito na construção da autoridade de vocês, tá? Bom, depois que eu escolhi ali, então, né, qual é o meu nicho de atuação e aí, por consequência, definir quem vai ser o público para quem eu vou direcionar a minha comunicação, então eu preciso entender como é que o marketing digital funciona, né? Então, o que você vai fazer? Você vai entender esse processo do marketing digital, que basicamente é composto de 3 etapas, tá? Que são a atração, o engajamento e a conversão,
tá? O que que quer dizer isso? Atração, eu vou atrair a atenção das pessoas. Então, você vai entender ali que tipo de postagem atrai a atenção das pessoas, que tipo de anúncio atrai a atenção das pessoas, né? Então, você vai ter o domínio disso aí para você poder começar a criar posts, criar vídeos, criar um conteúdo que atraia a atenção das pessoas, né? Primeiro ponto. Depois você vai ter que fazer o engajamento com essas pessoas. O engajamento consiste em se relacionar com essas pessoas, ok? Então o relacionamento ele começa aqui na rede social, né? Você começa a se relacionar quando você manda uma mensagem no direct dando as boas-vindas, por exemplo, para um seguidor novo. Você começa a se relacionar quando você responde carinhosamente um comentário num post seu, né? Essas são formas de você se relacionar, mas o relacionamento ele só começa aqui, porque o ideal é que ele aconteça lá fora da rede social, nas suas listas, tá? Que listas são essas? Lista de transmissão no WhatsApp, pode ser, e é a que eu recomendo para vocês porque ela é a mais fácil de você começar, né? E tem as listas de e-mail também. As listas de e-mail, elas podem ser criadas ali no seu e-mail mesmo, do seu negócio, né? Da sua empresa, mas a forma mais prática de fazer isso é por meio de ferramentas de e-mail marketing, tá? Tem ferramentas que são especializadas nisso, que é fácil de você fazer um e-mail só e disparar para várias pessoas, né? Que você tem toda uma gestão de tudo isso de forma otimizada, tá? Mas essas ferramentas elas não são baratas, tá? A mais barata que eu conheço, tem algumas ferramentas gratuitas, tá? Mas elas têm parte do processo só, porque normalmente é bom você ter também um criador de páginas, esse tipo de coisa, para você fazer essa interação, né? Aí com o criador de página fica um pouco mais caro. Mas sem isso, você tem ferramentas gratuitas aí para você fazer com até 5.000 contatos na sua lista ali, você não paga nada, tá? Tem ferramentas assim, dá uma busca aí por ferramentas de e-mail marketing que você vai ver muita coisa relacionada a isso, tá? Mas bom, então assim, as ferramentas de e-mail marketing são a opção, mas você pode fazer isso, enquanto sua lista não é tão grande assim e tal, você pode ficar fazendo isso pelo WhatsApp mesmo, tá? É totalmente possível você fazer isso pelo WhatsApp. Bom, então, como é que a gente faz? A gente vai criar uma lista e aí na lista a gente vai se relacionar com esse público, ok? Então, o que é relacionar, né? A gente vai enviar conteúdos, dicas, né? A gente vai ouvir também, então a pessoa vai ter a possibilidade de te responder às vezes, fazer alguma pergunta, você esclarecer alguma dúvida dela, você divulgar, por exemplo, algum evento, né, do seu negócio, algum evento que vai acontecer, ou então você pode divulgar promoções também, né, oferecer algum cupom de desconto, dependendo da sua área de atuação, aí você pode fazer isso, né? Normalmente a gente não pode fazer isso ali na área da saúde, mas em outras áreas aí você pode lançar a mão desse recurso também. Você pode promover um evento como a gente vê por aí, por exemplo, Botox Day, né? A semana de não sei o que lá. Então, assim, dá para você promover eventos assim também. E como forma, né, de você interagir, presentear e captar novos clientes, né? Então essas são as N formas aí de você criar um relacionamento, né? Ou seja, gerar engajamento com essa sua audiência. E o engajamento, veja como algo assim, tá? Ou seja, não é só você segurando, né? São os dois. Ou seja, você tá oferecendo e a pessoa aceitou. Então, ela se compromete com você, ela se engaja com você. Então, ela também tá querendo aquele relacionamento, tá? Então, isso é importante. E por que eu tô falando isso?
Porque nesse momento não faz sentido nenhum você pensar, por exemplo, em começar a divulgar para uma lista de pessoas que nem te autorizaram a enviar mensagem para elas, tá? Seja no WhatsApp, seja e-mail. Então, não é assim que funciona. Esse engajamento tem que ser com pessoas que desejam estar em contato com você. Tá? Então, conseguir uma lista de contatos e tentar divulgar para eles. Tem ferramentas aqui, né, que o pessoal divulga aqui nas redes sociais mesmo, ferramentas que rodam ali no Facebook, captando, por exemplo, contatos, né, telefones de pessoas e tal, e aí você baixa aquela lista para você divulgar para elas. Não recomendo vocês fazerem nada disso, gente. Não é isso que o marketing digital prega, tá? O marketing digital prega que você vai atrair essas pessoas, tá? Então, quer dizer, atração quer dizer o quê? A pessoa vem até você. Não quer dizer que você vai lá e pega a pessoa na marra e traz aqui o contato dela e vai começar a se comunicar com ela sem ela ter te autorizado. Não é nada disso. Então, você vai atrair. Atrair com o quê? Falando coisas que são interessantes para elas, né? A gente não tenta pegar a borboleta falando show, né? O que a gente faz? A gente mostra coisas do interesse delas para elas virem até nós, ok? Então, eu tenho um jardim muito lindo e bem cuidado, perfumado e tal, as borboletas vêm, né? Espera aí um pouquinho que a gente... Ai, pronto, a gente teve uma pausa aqui no Facebook. Então, o que acontece? Nesses casos, então, a gente tem que se focar nisso, focar em fazer um engajamento bem feito, criar um relacionamento bacana, né, com esse público que a gente atraiu, para então a gente fazer a conversão. O que é a conversão? Conversão é você mudar o status da pessoa. Então, ela não era cliente, ela vai se tornar cliente, né? Então, é virar essa chavinha. Então, tem todo um processo para você fazer isso. Você atrair, depois você criar relacionamento com a pessoa e depois você converter, ou seja, transformar ela em seu cliente, tá? Então, esses são os passos, né? As etapas aí dessa fase de construção da autoridade. Tá? Você entende como é que você constrói a sua autoridade, aplica isso ali, aproximando as pessoas e tendo a chance de você fazer a sua divulgação. Tem alguns aspectos bem importantes também da construção de autoridade aqui para colocar para vocês, tá? Na construção de autoridade, é importante você focar nos resultados. Ok? Então, assim, nas suas postagens, na sua comunicação com a sua lista, é muito importante você falar sobre os seus resultados. Como eu posso falar sobre os meus resultados, Aline? Você pode colocar depoimentos dos seus clientes satisfeitos, por exemplo. Tá? Essa é uma ótima forma de você mostrar seus resultados. Dependendo da área que você atua, você pode usar também as fotos de antes e depois, né? Então, você vai mostrar resultados. Olha, antes a pessoa estava assim, agora tá assado, né? Então, quem é da área de estética, por exemplo, a gente tem muito isso, né, nas redes sociais. Então, o que você pode fazer? Ó, meu paciente antes do tratamento, meu paciente depois do tratamento. Tá? Lembrando, gente, eu vejo muito isso às vezes, sabe aquelas fotos que você não consegue identificar qual é o antes e qual é o depois, né? Você não vê melhora de repente, ou você não consegue identificar, tipo assim, ou não mudou nada, não melhorou nada, ou parece que o pior, o depois tá pior do que o antes. Tomem muito cuidado com isso, tá? Às vezes isso é uma questão de iluminação, né? Às vezes, assim, o resultado foi muito bom, mas a foto, o jeito que foi tirada, a iluminação, não colaboraram muito para a gente mostrar o resultado na imagem. Então, fiquem muito atentos a isso, tá? Para tirar fotos com qualidade suficiente para que ele mostre realmente ali o quanto a vida, né, do paciente foi transformada, do paciente, do cliente, né, foi transformada a partir do seu trabalho, tá? Então, tenham esse cuidado aí que ele é bastante importante. Bom, então entendemos como é que funciona a fase da autoridade, né? Em compreensão de marketing digital, mais a compreensão da
de trabalhar os seus resultados, que são o fator principal para a construção de autoridade aqui nas redes sociais. Gente, só isso já vale essa live, tá? Só isso já é um detalhe que muita gente não entendeu isso ainda, tá? Essa ficha não caiu para muita gente ainda. As pessoas ficam assim, ai, como é que eu vou? Por que fulano tem milhares de seguidores? Como é que eu vou chegar lá e tal? E não vê que às vezes fulano chegou lá porque ele entendeu essa fórmula, tá? A fórmula é, você quer ter resultado aqui, ser visto como autoridade aqui, começa a mostrar os seus resultados, começa a mostrar o resultado dos seus clientes, tá? Essa é a melhor forma de você ter resultados mais rápidos aqui, de você construir a sua autoridade de forma mais rápida aqui na rede social, tá bom? Bom, e aí então, né, construímos a autoridade, a gente passa para a fase de captação. O que é que tem então na fase de captação, Aline? Você já explicou que a captação é propriamente, né, atrair pacientes e tal, mas como é que funciona isso no sentido assim, de como é que eu posso atrair pacientes aqui nas redes sociais, né? A captação é por meio, principalmente num primeiro momento, né? Porque depois isso já vai começar a acontecer naturalmente para vocês, mas é principalmente por meio de patrocinados. O que são os patrocinados? São os anúncios, né? Você paga as redes sociais para elas entregarem ali o seu anúncio, o seu conteúdo e atraírem pessoas interessadas para você. Tá? Então, num primeiro momento, quando você não tem autoridade ainda, você vai depender bastante dessa etapa de captação. Mas depois, à medida que você vai construindo a sua autoridade aí, as pessoas começam a vir naturalmente para você. Tá bom? Então, assim, eu conheço profissionais aí que, sem brincadeira, gente, 900 mensagens aguardando resposta no WhatsApp, entendeu? Então, assim, é uma coisa insana, né? Mas por quê? Porque tem tanta autoridade já que não depende dessa captação patrocinada, né? Seria a palavra, captação patrocinada, ou seja, você pagar para atrair clientes. Não, já tem uma autoridade tão grande, as pessoas já veem tanto como autoridade que a pessoa já, o profissional já tem essa captação orgânica mesmo. São as pessoas encontrando, indicando o Instagram dele para todo mundo e as pessoas já entram lá e já veem os resultados e já tem uma percepção alta da autoridade dele e já querem fechar, tá? Então, eu conheço profissionais assim. Então, isso é possível para você também? Com certeza, claro que é. Tudo que você precisa fazer é trabalhar sua construção de autoridade também. Mas, num primeiro momento, não preciso ter autoridade para eu trabalhar a minha captação, né? Eu posso fazer essa captação por meio dos patrocinados e aí, à medida que eu vou construindo a minha autoridade em paralelo, eu já não vou depender tanto dos patrocinados mais. Essa é a ideia, tá bom? E aí, então, né, dito isso, essa questão aí dos patrocinados e tal, como eu falei para vocês, o tempo aqui da gente é limitado, né? Inclusive, eu já tô no avançado da hora aqui. Então, assim, eu não consigo explicar para vocês, por exemplo, como criar um anúncio passo a passo. São muitos detalhes, muita coisa para eu passar num papinho só aqui como esse, né? Eu até vou tentar fazer uma aula para vocês ainda, tá? Semana que vem a gente vai ter aula a semana toda de novo, ok? Então, essa semana a gente tem aula até amanhã, sexta-feira, e na semana que vem a gente tem aula de novo de segunda a sexta. Então, eu vou tentar fazer uma aula para vocês só sobre criação de anúncio, tá? Para vocês entenderem como é que vocês criam seus anúncios, ok? Mas eu não consigo fazer isso tudo aqui, explicar tudo isso para vocês e ainda fazer tudo numa aula só, tá? Então, na semana que vem vocês continuam comigo aí, porque aí a gente vai ter mais dicas, né? Mais aulas e tal, e aí eu vou procurar trazer isso, nem que seja de uma forma um pouco mais condensada aí para vocês conseguirem absorver, ok? Bom, então, eu faço ali
a minha construção da autoridade, faço a minha captação, e aí eu preciso otimizar tudo isso, né? Eu preciso saber primeiro onde mexer, onde ajustar, né? O que é que não tá bom, por que não tá bom, como ajustar para ter resultados melhores, né? Ou então, tá bom, mas eu quero melhorar. Tá bom, mas eu quero tentar, né, que fique ainda melhor. Por exemplo, tô conseguindo X pacientes por mês e eu quero 2X, né? Então vamos lá, onde que eu posso ajustar? Ok? Então essa fase de otimização vai muito de se analisar como é que está seu cenário, né? O que você conseguiu implementar de construção de autoridade até o momento, né? O que é que não foi implementado ainda que pode ser melhorado? Tá? Daquilo que você implementou, o que ainda não está redondinho, né? Que pode ser otimizado, tá? Na sua captação também, tô fazendo as minhas campanhas aqui, tô captando e tal, ainda não tá legal, de repente, olha, tô com resultado que ainda podia ser mais barato, eu quero baixar mais o preço e tal, como é que eu faço isso, como é que eu posso mexer aqui para melhorar? Então, esses são aspectos que a gente aborda aí nessa fase de otimização, tá? Então, basicamente o que vocês precisam entender, que ainda que você comece, né, a captar ali, atrair clientes e tal, já esteja lotando a sua agenda, mas você acha que ainda pode ser melhor, você tem ali o recurso, né, de entender como é que funciona essa sistemática para você saber exatamente ali onde você precisa ajustar. Tá bom? Então, basicamente, o que vocês precisam entender em relação à otimização é isso. Por quê? Porque cada caso vai ser um caso, né? Não tem como eu trazer aqui questões de otimização para vocês, porque isso é muito abrangente. Eu até vou tentar, de repente, trazer alguns cases para ilustrar para vocês, só para vocês terem uma noção do que seria essa otimização. Tá? Mas por hora, o que vocês precisam entender é isso, que mesmo que vocês tenham já aplicado, né, cada uma dessas etapas que eu ensinei para vocês agora e que vocês ainda não estejam tendo os resultados que vocês desejam, tem sim como ir ajustando ali os parafusos para que você melhore os seus resultados, tá bom? Então é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Tá, e por último, né, como prometido, então, quanto tempo ali eu levo, já estava esquecendo desse detalhe que é importantíssimo, né? Quanto tempo eu demoro para conseguir lotar a minha agenda? Então, Aline, vamos lá, ó. Vou falar para vocês de referências com base no meu método e com base nos meus clientes, né? Então, olha, em 30 dias de aplicação do método, você já consegue ali resultados significativos na sua agenda. Tá? Então, assim, com 30 dias você já não vai depender só dos atendimentos que você já tem hoje normalmente, tá? Você já vai ter muitos resultados vindos aí das redes sociais. Em 60 dias você já vai estar lotando a sua agenda. Tá? Agora, esses aqui são referências médias, né? Porque tem gente que com 30 dias já tá lotando a agenda também. Tá? Eu tive cliente esse mês de abril que o feedback foi de 190 mensagens recebidas durante o mês de abril, tá? Então, durante o mês de abril foram 190 pessoas que entraram em contato interessadas, tá? Quase 100, acho que foram 97, se eu não me engano, que agendaram. Tá? Então, quer dizer, só de agendamentos aí de novos pacientes, porque eles são novos, né? Ele já tá atendendo ali os pacientes que ele tinha, e ainda teve mais quase 100 para encaixar na agenda, né, de pacientes novos. Então, assim, isso varia muito, tá? De profissional para profissional, né? Varia muito aí de negócio para negócio. E a quantidade de agendamentos também, que é um ponto muito importante, que eu já alerto para vocês que vocês têm que ter atenção, gente. A quantidade de agendamentos, ela vai variar muito dependendo de quem você colocou no seu atendimento. Tá? Esse é um detalhe importantíssimo que, inclusive, eu estou trabalhando com alguns clientes agora, uns processos de otimização dos atendimentos.
Por quê? Porque às vezes a quantidade de mensagens era muito grande, mas a quantidade de pessoas que realmente agendavam era muito baixa. Então, teve estabelecimentos que, assim, o método tá trazendo um baita resultado para ele, né? Ou seja, muita gente procurando interessada. Mas como o atendimento não estava sabendo fazer a conversão, né, para as pessoas agendarem, o que é que acabava acontecendo? De 100 que entravam em contato, 30, 20 agendavam, né? Então, eles estavam perdendo a grande maioria das pessoas que entraram em contato. Então, a gente começou a atuar nesse ponto também para otimizar isso, tá? Então, isso é até uma coisa que eu acredito que eu vou oferecer como bônus, né, no meu método quando eu abrir turma, porque eu vou colocar aí esse material que a gente desenvolveu para a gente oferecer aí como forma de vocês otimizarem o atendimento de vocês também, porque eu vejo que isso é uma dificuldade de muita gente, né? Então consegue aplicar o método, faz um esforço gigante ali para atrair clientes e depois o cliente não fecha porque a sua equipe de atendimento não está preparada ali, né? Não está ali afinada para poder fazer essa conversão, tá? Então esse é um pontinho importante para vocês terem atenção também, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse papo hoje. Amanhã tem de novo uma aulinha aqui para vocês e na semana que vem a gente vai estar a semana toda juntos de novo, tá bom? Espero vocês. Quem quiser ser avisado dessas aulas, tá? No link da minha bio tem o link para o meu WhatsApp, pode mandar mensagem lá, que a gente inclui você aí na nossa lista VIP para você ser avisado das aulas, porque sempre antes das aulas iniciarem a gente comunica qual é o tema da aula, né, o horário, tudo direitinho. Então, querendo ser avisado para não perder nenhuma aula gratuita dessas, é só entrar em contato, tá bom? Porque a maior parte das aulas não está ficando gravada, tá? Então, é importante vocês saberem disso aí. Então, é importante pegar a aula ao vivo aqui, tá bom? Beijo enorme para vocês, tá? Ó, muito obrigada pela companhia de vocês aí nessa tarde, tá bom? Beijo, beijo às minhas alunas lindonas que eu vi por aqui, tá? Um enorme abraço para vocês e até amanhã. A gente se vê amanhã então de novo, tá? Tchau, tchau!